Mateus capítulo 11. Versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu do cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, estamos diante da Tua Palavra e nós necessitamos do Teu auxílio para entendê-la. Queremos, Senhor, que nesse momento o Senhor de fato nos ajude a entender essa palavra. Que o Senhor nos ajude a conhecer cada vez mais a Jesus Cristo, Seu único Filho. Que possamos, Senhor, entender quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele ensinou para nós. Que possamos entender realmente a Tua verdade, para que possamos sair daqui modificados pela Tua palavra e assim possamos viver uma vida digna do Teu Evangelho. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Teu servo que estará pregando a Tua palavra, que o Senhor não olhe para nós por causa dos nossos pecados, mas o Senhor olhe para nós através da cruz de Cristo, e que possamos oferecer a Ti um louvor que seja agradável na Tua presença. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, nós te rogamos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado já Mateus há algum tempo, desde dezembro do ano passado, e nós vemos que um dos principais pontos do evangelista é mostrar quem é Jesus. E essa é a grande pergunta que eu gostaria de começar essa mensagem nessa noite. Quem é Jesus? Na verdade, quem é Jesus para você? Qual é a sua imagem acerca de Jesus Cristo? Como você entende a pessoa de Jesus Cristo? Porque eu já tenho falado isso algumas vezes, não é muito fácil você dizer eu sou crente, mas é diferente você dizer que eu sou cristão e não conhecer a Cristo. Uma coisa é você falar que você é crente, uma coisa é você seguir a Cristo de fato. Uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. Mateus ele quer nos mostrar quem é Jesus, e essa é a grande pergunta que nós precisamos fazer constantemente. 2, 3 semanas atrás eu consegui assistir um filme que ganhou não sei quantos Oscars e foi recorde de bilheteria, não sei como, mas é um filme chamado As Aventuras de Pi. É um filme muito bonito, um filme fantástico. Você assiste, você fica maravilhado com tantas cores, com a maneira como foi feito, a tecnologia é fantástica, uma história agradável, você fica até envolvido com a história, mas no fundo ela tem uma mensagem, e na verdade o objetivo do filme é esse, ele tem uma mensagem religiosa. O filme começa, eu não vou contar o fim, podem ficar tranquilos com isso, mas o filme começa com 2 homens conversando, um perguntando para o outro sobre a aventura e sobre a experiência que ele teve, porque disseram para ele que se ele conversasse com esse homem chamado Pi, esse Pi convenceria ele da existência de Deus. E o filme inteiro é baseado nisso, como conhecer a Deus, como saber que Deus existe. Como eu falei, eu não vou contar a história, mas de uma certa forma o filme fala mais ou menos assim: não importa como você crê, não importa qual a sua religião, não importa qual a sua imagem acerca de Deus, o importante é você crer. Essa é a mensagem do filme. Eu aconselho até vocês assistirem, mas sabendo que essa é a mensagem do filme.
Não importa como você crê, não importa em quem, qual é a sua religião, não importa qual é o caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Essa é a grande ideia. O problema, e como nós vamos ver no texto que nós acabamos de ler, a história não é bem assim. Não importa sim como você crê. Importa sim qual é a sua imagem de Deus. Importa sim o que você conhece de Cristo. Porque não basta simplesmente você dizer eu conheço a Cristo, eu creio em Cristo, mas você não sabe quem é Cristo. Há uma moda muito feia hoje, muito ruim hoje em dia, eu acho que comentei isso na semana passada, eu quero seguir a Cristo, eu quero mais Cristo, eu quero mais de Cristo, mais Cristo, mais Cristo. Daí quando você chama a pessoa, muito bem, você quer mais Cristo, vamos estudar sobre a divindade de Cristo. A pessoa foge. Há uma incoerência, não é? Se você quer a Cristo, se você quer mais de Cristo, então vamos conhecer mais de Cristo. Só que não é essa a verdade. Não é essa a grande realidade hoje. As pessoas acham que podem servir a Cristo, as pessoas acham que conseguem agradar a Cristo sem conhecer a Cristo. Há 3 pontos principais de Mateus, eu já disse isso algumas vezes também. Mateus quer mostrar quem é Jesus, quem ele é, o que ele fez e o que ele ensinou. Esses são os 3 pontos. Aqui no capítulo 11, o grande ponto, ele vai enfatizar bastante no quem é Jesus. E aí que está a questão. Conhecer a Cristo, ou ter uma visão correta sobre Cristo, importa sim. O texto começa, é verdade que do versículo 1 até o versículo 19, fala bastante sobre João Batista, um dos personagens principais aqui. Só que João Batista não é o alvo. Mateus não quer que a gente conheça mais João Batista, embora João Batista seja um grande exemplo na Bíblia, e conforme Jesus Cristo mesmo vai dizer lá no final, lá no versículo 9 até em diante, João Batista foi um dos maiores. Quem dera você fosse um que nem o João Batista. João Batista é um grande exemplo, de fato. Só que o foco não é João Batista. O foco é Jesus. Quem é Jesus? Mateus 11, versículo 1 até o 6. Esse personagem, esse segundo personagem, esse personagem coadjuvante, chamado João Batista, ele começa a ter algumas dúvidas. Ele está encarcerado, provavelmente há mais de um ano, e algumas coisas começam a martelar na cabeça dele. E será que Jesus de fato é o Messias prometido? Será que Jesus de fato é aquele que haveria de vir? Essa começa a ser a grande dúvida de João Batista. E tem 3 coisas aqui que eu gostaria de ressaltar. O primeiro deles é o próprio exemplo de Jesus, depois as dúvidas para Jesus e então a resposta de Jesus. Primeiro, o exemplo de Jesus. Versículo 1 vai dizer assim: ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções, a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na sinagoga deles. O que será que está acontecendo aqui? Porque o texto fala, ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções. É verdade, o capítulo 11 é uma nova sessão. Mateus parece que ele começa uma nova história, começa um novo tema, só que ele está ligando com o capítulo 10. O que acontece no capítulo 10? No capítulo 10, Mateus relata a escolha dos 12 apóstolos e dá uma tarefa não muito agradável. A primeira tarefa é pregar o Evangelho. Até aí é fácil, né? Pregar o Evangelho, nós pregamos o Evangelho. Só que Jesus diz o seguinte: vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão lá falar do reino, vão pregar o Evangelho do reino, só que estejam preparados para algumas coisas. Primeiro, existem algumas maneiras, não é simplesmente você chegar e falando do Evangelho, falando das boas novas, de qualquer jeito, existem algumas instruções. Versículo 5 até o versículo 15, ele dá essas instruções. Olha, quando você for para a cidade, você tem que levar isso, mas não levar aquilo. Você tem que agir dessa maneira na cidade e não daquela outra. E quando você chegar na cidade, se prepare, porque quando a gente fala de Cristo, quando a gente prega o Evangelho, as pessoas não gostam. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser torturado. As pessoas vão te jogar na cadeia. As pessoas vão te maltratar lá. E acontece isso com a maioria dos discípulos. Inclusive com Paulo, que vai chegar depois como apóstolo, mas todos eles vão sofrer grandes acusações, eles vão acusá-los, e não se preocupe quando você estiver diante dos tribunais, porque quando você chegar lá na frente deles, o Espírito Santo, vocês vão receber com mais
com muito mais do que você já tem agora. Mas vocês vão receber muito mais, vocês vão lembrar de tudo isso que eu estou ensinando para vocês agora, e vocês vão ter a resposta na ponta da língua. E é interessante, não sei quantos já experimentaram isso. Às vezes ele está falando do Evangelho e a gente começa a lembrar de alguns versículos que a gente nem sabia que sabia. Eu nem lembrava desse versículo, mas eu lembro até a vírgula onde está. Eu nunca decorei, nunca me esforcei, mas dessa vez eu lembro até a vírgula, né? Não se preocupe, porque vocês vão lembrar de tudo, porque o Espírito Santo vai ensinar vocês. Agora, se preparem também, porque essas perseguições podem ser tão altas que vocês podem até perder a vida. Só que lembrem de temer mais aquele que tem poder sobre a alma do que aquele que tem poder sobre o corpo. Olha só o versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Teme primeiro a Deus. Diferente do que muitas vezes nós fazemos, né? Nós tememos aos homens e honramos a Deus. Nós temos que fazer o contrário. Nós devemos honrar aos homens, mas temer somente a Deus. Vocês vão passar dificuldades, afinal de contas, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos das boas novas, isso gera brigas, isso gera lutas. E olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer de fato espada, até mesmo dentro da sua casa. Versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vou causar divisão entre vocês mesmo, dentro da sua própria família. Porque quando nós somos luz, as trevas ao nosso redor começam a entrar em conflito. E há briga, e há conflito, e há uma grande guerra dentro da nossa casa, porque luz e trevas não se misturam. Mas vale a pena. Versículo 40 a 42. Vale a pena pregar o Evangelho, apesar de todas essas dificuldades. Logo depois de Jesus Cristo dar todas essas instruções, o que Jesus Cristo faz? De novo, versículo 1. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. O que Jesus Cristo faz? Exatamente aquilo que ele falou para os discípulos fazerem. É verdade que a gente tem que tomar um certo cuidado para não transformar Jesus Cristo como um mero modelo. Jesus Cristo não é um mero modelo. Ele é muito mais do que isso. João Batista é um modelo. João Batista é um exemplo. Jesus é muito mais do que um modelo e um exemplo. Só que Jesus Cristo é aquele perfeito modelo. Aquilo que ele fala para a gente fazer, ele vai lá e mostra como que é para fazer. Ele vai lá e faz. E na verdade, apesar de muitas pessoas pensarem o contrário, o grande ministério de Jesus, e antes da sua morte, os 3 anos de ministério, o grande foco de Jesus, sabe o que foi? Ensinar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Pregar e ensinar aquilo que a palavra de Deus nos fala. E hoje ontem nós tivemos a programação da mocidade, eu falei um pouquinho disso também. Até os milagres, até as coisas extraordinárias que Jesus Cristo fazia para ensinar. Por exemplo, quando Jesus Cristo curou aquele cego de nascença, ou quando Jesus Cristo curou aquele cego que primeiro ele coloca a saliva nos olhos e aquele cego vê, mas não vê, depois ele tem a visão perfeita. Tudo isso era para mostrar que Jesus Cristo é a luz do mundo. Tudo isso para mostrar que Jesus Cristo é aquele que pode desvendar os nossos olhos, não os nossos olhos físicos, mas os nossos olhos espirituais, para ver e entender a palavra de Deus. Só Jesus tem esse poder. Só Jesus pode fazer isso. Esse é o primeiro exemplo que nós vemos aqui, é o primeiro ensino. Jesus Cristo, ele não só manda, mas ele vai e faz. E por causa disso, nós temos o segundo ponto aqui, as dúvidas de João. E para ele tem que entender algumas coisas. João Batista não era um homem qualquer, não era um profeta qualquer. João Batista, de fato, foi o maior de todos os profetas. João Batista foi... E por que ele foi um dos maiores dos profetas, não é? João Batista foi um dos maiores dos profetas porque todos os profetas apontavam para Cristo. Só que só João Batista, ele pôde apontar com o dedo. Só João Batista pôde apontar fisicamente para Jesus. Todos os outros falavam, olha, vai vir o Messias,
vai vir um homem, vai vir um servo de Deus, vai vir o grande rei, vai vir o grande sacerdote, espere por ele. Só que João Batista olha e fala: eis aí, é ele, olha para quem eu estou apontando, é esse daí que vocês devem servir, é esse daí que é o cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista, desde o seu nascimento, ele sabia da sua missão. E eu acho interessante, eu fico imaginando João Batista. João vai falar, o evangelista vai falar que João Batista não teve muito contato com Jesus. Ele preferiu não conhecê-lo pessoalmente, mas para que a glória seja de fato para Cristo. Mas o pai de João Batista já sabia o ministério de João. E eu não duvido que desde criança Zacarias já começava a chegar para João Batista. Na verdade, João Batista não era o nome dele, mas era só João. Ele falava assim: João, vem cá, você tem que lembrar que o seu ministério é preparar o caminho do Messias. João, vem cá, você está lembrando que o seu papel, você existe, você nasceu exatamente para preparar o caminho do Messias. Não se esqueça disso. E ele cresce assim. O seu ministério, a sua vida inteira foi desse jeito. Preparar aquele que viria para trazer a liberdade, para trazer a grande vingança contra os inimigos. Ele sabia disso. E ele começa a pregar isso no deserto. Só que agora ele está lá no cárcere, quase um ano. Falou que Jesus Cristo veio para libertar os cativos. E nós vemos isso em Isaías 43, na liturgia. Jesus Cristo veio para libertar os cativos. Só que ele está preso mais um ano. Cadê aquele Jesus libertador? Eu estou vendo Jesus aqui na terra. Eu falei que é ele que vem para trazer a paz, a pá na mão, ele que vem para trazer a vingança. Só que cadê o juízo? Eu não estou vendo. Olha só, vamos lá para Mateus capítulo 3, só para nós entendermos a mensagem de João, o que João tinha, o que João esperava de Jesus. Por que João Batista começa a ter algumas dúvidas sobre Jesus? Versículo 3, Mateus 3 vai dizer: porque esse é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelo de camelo e um cinto de couro, a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Eu acho interessante essa roupa. Eu não acho que ele usava, eu tenho uma desconfiança de que ele não usava essa roupa sem querer. Como eu disse, João Batista já sabia desde criança que ele era aquele que prepararia o caminho do Senhor. E no Antigo Testamento, esse que prepararia o caminho do Senhor, ele é comparado com Elias. E sabe qual que era a roupa de Elias? Exatamente essa. João Batista, ele entende o ministério dele, João Batista sabe a função dele, e parece que ele veste até a mesma roupa daquele que era o precursor, aquele que é falado que seria um precursor, aquele que prepararia o caminho, o grande Elias. E ele começa a vestir aquelas roupas, ele tem essa consciência. Versículos 5 e 6 fala que ele batizava, só que olha o versículo 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Olha só, vocês estão achando que vocês podem escapar da ira? Se preparem, porque vai vir o Messias, e ele vai vir com ira. Porque afinal de contas, essa era a mensagem de Isaías. João Batista usou o livro de Isaías, é por isso que nós lemos na liturgia. João Batista usou o livro de Isaías o tempo inteiro. Vocês estão achando que vocês podem escapar da ira de Deus? Versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Presta atenção no versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Quem é que traz o machado? Jesus. Olha, aquele que está vindo com o machado, e aquele que não produzir bons frutos vai ser cortado. Você está achando que você pode escapar disso com essa vindo aqui para ser batizado de qualquer jeito? Olha, produza frutos de arrependimento, porque Jesus Cristo veio com o machado, o Messias veio com o machado, ele vai cortar todo mundo. Versículo 11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar.
Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo do celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. De novo, a imagem de fogo, né? Por que fogo? Fogo era o sinal de consumir algo impuro. Era para trazer purificação para o povo. Olha só a mensagem de João Batista. O Messias vai vir. E ele não vem bonzinho. Ele vai vir para trazer juízo. Ele vai vir para castigar todos os ímpios. Ele vem para julgar os justos. Ele vem para proteger o seu povo. Ele vem para trazer liberdade ao cativo. Essa é a grande mensagem do Batista. E a questão é, João Batista estava errado? Não. Essa foi a mensagem de Isaías. João Batista estava usando exatamente Isaías. Só que João Batista falhou em uma coisa. Falhou em não perceber outras coisas que Isaías também falava. Ele não percebeu que Jesus Cristo não viria só para trazer fogo, só para trazer juízo, só para trazer vingança. Jesus Cristo veio também para trazer paz. Jesus Cristo veio, e nós sabemos que essa vingança que João Batista também tanto pregou, Jesus Cristo vai vir na segunda vinda assim. Mateus capítulo 24 vai falar que Jesus Cristo vai vir sobre as nuvens com poder e glória. Apocalipse vai dizer que Jesus Cristo vem para julgar os vivos e os mortos, e ai daquele que não se encontra no livro da vida. Ai daquele que não estiver preparado. As parábolas que Jesus conta das bodas, das 10 virgens e tantas outras, os lavradores, é exatamente isso. Ai daquele que não estiver preparado para a volta do Filho, porque quando ele vier e você não estiver preparado, você será eliminado. João Batista não estava errado, só que ele não viu toda a mensagem, ou ele não lembrava de toda a mensagem. Eu tenho uma dificuldade quando alguns falam que João Batista só pegou alguns textos escolhidos e esqueceu do resto, porque eu acho que ele sabia assim. A única coisa que eu acho que ele não percebeu, naquele momento ele não percebeu. Por quê? Olha, se existe um momento onde começa a surgir dúvidas, é no momento da tribulação. João Batista estava onde? Na prisão. Há mais de um ano. Ele começa a esperar a liberdade, aquele Messias que vem com um cavalo branco para trazer vingança, para trazer liberdade para o povo de Roma, que essa era uma das imagens, não é? Jesus Cristo vai vir e vai acabar com Roma. Essa é uma das grandes esperanças do povo. Só que Jesus Cristo não faz nada. Já quase um ano e Jesus Cristo está lá, ele está ensinando. Ele é o Messias ou ele é o professor? Meus irmãos, aí está uma grande coisa, um grande ensino para a gente. As dúvidas geralmente surgem quando nós esquecemos de olhar para o todo da Bíblia. Nós gostamos só de algumas partes, não é? Nós gostamos só de alguns textos selecionados na Bíblia. Isso quando não podemos fazer até tirando o versículo fora do contexto. Como, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Parece um versículo bonito, não é? Parece que tudo pode naquele que me fortalece, então eu posso fazer o que quiser. Não é bem assim. O texto lá de Filipenses vai dizer assim: olha, eu sei passar por fome, eu sei passar pela fartura, eu sei passar pela enfermidade, eu sei passar pela saúde, eu sei passar por todo momento, porque em Cristo tudo posso naquele que me fortalece. Não está dizendo que eu posso qualquer coisa, mas está dizendo que eu consigo suportar qualquer coisa. Nós temos essa mania de tirar o texto fora do contexto. Esse dia eu estava vendo um vídeo que fizeram sobre a escola dominical, eu tenho vontade de passar aqui. E um casal acordando, e a mulher fala assim: vamos para a escola dominical? E o rapaz diz: não, quero ir para a escola dominical, não preciso, eu já sei o suficiente, eu não preciso saber mais do que eu já sei. Muito bem. Então me ajuda a preencher um formulário aqui. O pastor mandou eu preencher um formulário aqui. Eu fiquei com vontade de fazer aquele formulário. Quantas vezes você leu a Bíblia? Olha, a Bíblia, ninguém lê a Bíblia toda. Mas olha, eu já li um diário, e já li umas 50 vezes Caixinha de Promessa. Eu acho que já é suficiente, não é? A gente gosta dessas coisas. A gente gosta dessas promessas que a palavra de Deus faz,
mas esquecemos também de outras coisas, das obrigações e do contexto. O problema de João Batista aqui era imaginar uma coisa que, na verdade, Deus não havia prometido. Hoje de manhã na escola dominical foi mencionado isso. Hoje nós temos a mania de acreditar em promessas que Deus nunca fez. E quando Deus não cumpre aquela promessa que Ele nunca fez, a gente fica decepcionado. Olha, eu tenho fé e Deus me prometeu isso, que eu vou ter um emprego novinho, melhor do que esse. Quando Deus fecha uma porta, Deus abre outra. Ou quando Deus fecha uma janela, Deus abre um portão. Essa é uma frase bem comum, não é? E daí passa um tempo, passa outro e aquele portão não abre. E quando abre, é uma portinha menor que a janela ainda. Deus não foi fiel. Só que onde é que está na Bíblia esse versículo inventado? Onde é que está na Bíblia essas promessas falsas que Deus nunca prometeu? Deus nunca prometeu que nós vamos ter emprego para o resto da nossa vida. Deus nunca prometeu que nós nunca vamos ter doença. Mas tem muita gente acreditando que nós vamos sempre ter uma vida bem bom. Agora, Deus prometeu uma outra coisa. Deus não promete emprego para o resto da vida, mas Deus promete sempre suprir as nossas necessidades. Isso eu posso ter. Eu posso acreditar que Deus pode, de fato, dar um emprego melhor do que eu tenho hoje. Mas, se Ele não quiser, Ele muda. E Ele vai me sustentar. Isso está bom demais. Eu tenho citado aqui uma frase de um vídeo, também na internet. Se Deus me curar, Deus é bom. E eu vou adorá-lo. Mas se Deus não quiser me curar, Deus continua sendo bom e Ele continua sendo meu Deus. Eu vou continuar adorando. Isso é acreditar nas verdadeiras promessas. Que Deus pode, não quer dizer que Ele vai, mas Ele pode. É diferente como muitas vezes as pessoas têm acreditado em uma outra frase também que a gente gosta de usar, né? Olha, se Deus quiser, Deus vai fazer isso ou aquilo, e Deus quer. Quem disse? Onde está isso? Nós gostamos de acreditar em promessas que Deus nunca fez. João Batista estava esperando Jesus Cristo vir no cavalo branco e Jesus Cristo não veio. Só que Jesus Cristo não falou que seria naquele momento. Olha a resposta de João Batista. João Batista, versículo 3, pede para que seus discípulos vão até Jesus e pergunta: és tu aquele que estava por vir ou havemos de esperar outro? Imagina o desespero dele. Ele cresce ouvindo: olha, você vai ser aquele que vai preparar o caminho do Senhor. E daí ele começa a olhar para Jesus Cristo e não vê aquele Messias prometido. Eu acho que eu preparei o caminho para a pessoa errada. E agora, o que eu vou fazer? Eu fiz tudo aquilo errado, eu preciso saber agora. Vai lá e pergunta se é ele. Aqui está um grande exemplo de João Batista que nós precisamos seguir. Quando surgem dúvidas, e meus irmãos, se João Batista teve dúvidas, pode ter certeza que não deve, mas é normal ter. João Batista foi um dos maiores homens da Bíblia. E João Batista, no momento da tribulação, no momento em que ele estava passando por angústia, ele passou por algumas dúvidas acerca de Deus. Mas ele foi procurar na fonte correta. E é isso que nós vamos aprender a fazer. Buscar na fonte correta. Qual foi a resposta de Jesus? Nós vimos o exemplo, nós vimos a pergunta que é feita para Jesus. E qual foi a resposta dele? Versículo 4 vai dizer assim: e Jesus, respondendo, disse-lhes: ide anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Parece, se olhar rapidamente aqui, parece que Jesus Cristo não responde a pergunta, né? É você ou eu tenho que esperar outro? Jesus Cristo fala assim: olha o que eu estou fazendo, isso é suficiente. Todos esses sinais, todos esses casos que Jesus Cristo cita aqui, cegos veem, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, os mortos ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, são marcas do Messias, são marcas daquele Messias prometido. E é por isso que nós temos um certo problema em acreditar que
quando Jesus Cristo fala, olha, eu fiz todas essas obras e vocês vão fazer obras maiores do que as minhas, estejam se referindo a esse tipo de obras. Porque se os discípulos fizeram esse tipo de obras muito mais do que Jesus, os discípulos também eram os Messias. E não é isso a verdade, não é? O texto, quando Jesus Cristo mostra esses sinais, está falando assim, olha, os cegos veio. João capítulo 9, tem um cego de nascença, que diante dos sacerdotes, depois de tanta pergunta, ele já está irritado, ele fala assim, olha, eu tenho certeza de que ele não é um homem qualquer. Porque afinal de contas, em nenhum lugar, em nenhum momento na história, houve alguém que curasse um cego de nascença. Ele não pode ser um profeta comum. Ele não pode ser um homem qualquer. Moisés nos curou um cego de nascença. Elias não curou um cego de nascença. Eliseu não curou um cego de nascença. Nenhum profeta curou um cego de nascença. E nem os apóstolos curaram um cego de nascença. Você pode procurar na Bíblia. Nós temos algo parecido com o que aconteceu com Paulo, que ele ficou cego temporariamente e depois as escamas caíram dos olhos dele. Mas só. Ninguém consegue fazer isso. É interessante citar também que os leprosos eram purificados. Isso é um termo purificação. Só uma pessoa pode purificar alguém. Aquele que era o Messias. Só que tem algo mais aqui. Eu creio que Jesus estava querendo mostrar uma outra coisa para João Batista. Abre Isaías capítulo 35. Era um livro que João Batista usava o tempo inteiro. Era um livro que era a base praticamente da mensagem de João Batista. Versículo 4. Um texto também usado como base para a mensagem de João Batista. Diz assim. Isaías 35, 4. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes e não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Essa é a mensagem de João Batista. Ele vem para trazer vingança, Ele vem para trazer salvação, Ele vai trazer retribuição aos atos maldosos dos homens, Ele vem realmente para trazer a vingança, Ele vem. Essa é a mensagem do Batista. Só que olha o versículo 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros do meio. Do que ele está falando? Exatamente o que Jesus Cristo fazia. Olha os olhos dos cegos, eles estão voltando a ver. Olha os surdos, estão começando a ouvir. Olha os coxos, eles saltam, eles pulam. O coxo não pula, mas esses pulam. Por quê? Porque eles estão curados. Jesus Cristo, ao mostrar os milagres deles, que ele fazia, era como mostrar, olha João Batista, você pregou o correto. Você pregou sobre a vinda do Messias que vai trazer juízo, e é fato isso, está correto. Só que não esquece dos versículos seguintes. Olha só, ele veio também para trazer vista aos cegos, trazer audição aos surdos, trazer recuperação àqueles que são coxos. Ele vai trazer ressurreição aos mortos, algo que nem Isaías menciona. E isso é fantástico, porque é como se Jesus Cristo dissesse: eu estou fazendo até mais do que foi prometido. Eu estou fazendo até mais do que aquilo que Isaías falou. Era como se Jesus Cristo não precisasse dizer mais nada. Você quer uma prova de se eu sou Messias ou você tem que esperar outro? Olha aí, e você conhece bem esse texto. Isaías, você sabe, João Batista, você conhece esse texto. Isaías falou sobre isso, então não precisa falar mais nada, está aqui comprovado. Jesus mostra, de uma certa forma, para ele, que ele só precisava lembrar de algumas coisas. Coisas que às vezes a gente tem dificuldade para lembrar. Como eu disse, a gente tem uma facilidade para lembrar só daquilo que nos agrada. Semana, vi no Facebook de um de vocês que estava lá: Deus é bom, se Deus fizer isso, Deus é bom, se não fizer, Ele é bom, continua sendo bom, continua sendo Deus e Ele é bom. E eu falei: é isso mesmo. E daí, o comentário abaixo foi interessante.
tem coisas que às vezes a gente esquece e precisa ser lembrado o tempo inteiro. E foi isso que Jesus Cristo fez. Ele precisava ser lembrado. Ele precisava... Não é que que João Batista não tinha lido. Não é que João Batista tinha escolhido os textos. Mas ele esqueceu desse texto. E no momento da angústia, precisa alguém vir e falar: você lembra disso? Você lembra desse texto aqui? Continua lendo. Tive um professor no seminário que dava aula de interpretação e ele fazia isso. Olha, esse texto diz o quê? Esse texto diz isso. Agora continua lendo. Eu gostava de usar esse termo. Continua lendo. Porque quando a gente continua lendo, a gente vê o contexto, a gente vê o resto do texto, a gente começa a ver a Bíblia como um todo, a gente consegue compreender as verdades de Deus. A gente consegue compreender quem é Deus, quem é Cristo. Agora, é claro que Jesus falou tudo isso de maneira bondosa, não é? Só que o versículo 6 foi apenas um alerta para João Batista. Mateus 11:6. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. No momento da angústia, no momento da tribulação, sabe o melhor refúgio que você tem? O melhor refúgio que você tem é Jesus Cristo. E você conhecê-lo cada vez mais. Mateus capítulo 7, se você olhar um pouquinho mais, algumas folhas antes, você vai encontrar um texto de Jesus Cristo finalizando a mensagem do Sermão do Monte. E ele vai dizer assim: se você ouve as minhas palavras e as pratica, você é comparado a um homem que constrói sua casa sobre a rocha. Mas se você ouve as minhas palavras e não as pratica, você é comparado a um homem tolo que constrói a sua casa sobre a areia. Qual a diferença entre um e outro? Estuda a Bíblia, busca a vontade de conhecer a Deus o tempo inteiro na palavra de Deus, e o outro não. Acho que ser crente já basta. Só vamos ver a grande diferença quando vem a tribulação, quando vem a tempestade. Porque quando bate o vento, quando bate a tempestade na casa firmada na areia, a casa cai. Um termo que na minha época de adolescência eu usava muito, minha casa caiu. Mas aquele que ouve, que conhece, sabe quem é Cristo, quando vem o momento da tempestade, quando vem o momento da tribulação, a casa fica em pé. E é assim como isso. Tem muitos servos de Deus no passado, que no momento da arena, no momento em que eles estavam para ser lançados aos leões, e pediu para que eles negassem a Jesus Cristo, tem uma frase que para mim é uma das mais marcantes dessa época: olha, eu servi ao Senhor há 80 anos. Ele nunca me abandonou. Agora, no momento da dificuldade, agora que eu estou perto da minha morte, eu vou abandoná-lo? Não, eu vou continuar servindo a Deus. No momento da tribulação, no momento da angústia, quando nós estamos julgados lá no meio do cárcere, e não precisamos ser necessariamente julgados no cárcere, mas às vezes nós temos passado por tribulações e angústias tremendas, mas é no momento, aí, nesses momentos, que nós vamos ver se nós conhecemos a Cristo de fato ou não. Ou se nós precisamos conhecer mais a Cristo. De novo, não que se você tiver alguma dúvida no momento da tribulação, você não presta. Porque João Batista aqui, logo em seguida, Jesus Cristo vai dizer: esse homem não tem ninguém igual. João Batista poderia cantar a música de hoje em dia, né? Esse cara sou eu. Que ele é o cara. Não tem ninguém comparado a ele. Só para vocês terem uma ideia, versículo 11: em verdade vos digo, entre nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Ninguém apareceu maior do que João Batista. João Batista teve dúvidas, então é normal ter dúvidas no momento da angústia, no momento da tribulação. Só que a palavra de Deus, quando nós nos olhamos e conhecemos cada vez mais quem é Jesus, quem é Jesus, no momento da tribulação, nós ficamos fortes, firmes, e a casa não cai. É uma moda hoje dizer que é crente. Hoje em dia, você liga a televisão, você encontra várias pessoas dizendo que é crente. É fácil ser crente hoje aqui no Brasil. Aqui na nossa cidade é muito fácil ser crente. Infelizmente, porque hoje o que nós temos são crentes nominais. O que eu quero dizer com isso? São crentes que dizem que servem a Cristo, mas nem sabem quem Ele é. Nem sabem, não conseguem nem explicar
Quais são as duas naturezas do Redentor? Quais são as duas naturezas do Redentor? Se você não souber, se preocupe. São duas, dá uma dica, né? São duas só. Mas crentes não conhecem nem isso, o básico. E são esses crentes que no momento da tribulação eles se desesperam. São esses crentes que no momento da angústia eles ficam apavorados. Porque não tem uma companhia plena com o Senhor. Porque não estão próximos com Cristo. Uma visão errada, eu gostaria que você gravasse bem isso. Uma visão errada de Cristo pode nos abalar a fé e nos fazer tropeçar. Por que eu digo isso? Finalzinho de Jesus Cristo vai dizer: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A ideia é: bem-aventurado aqueles que têm uma visão correta a meu respeito e não tem dúvidas alguma. Bem-aventurado é aquele que não tem uma visão errada acerca de mim. Essa é a que Jesus Cristo faz um alerta para João Batista. Avisa ele, que ele não pode ter dúvida, porque bem-aventurado aquele que tem uma visão correta acerca de Cristo. E aquele que tem uma visão correta acerca de Cristo não tropeça. E aí que está a questão. Uma visão correta de Cristo nos ajuda a permanecer firmes na fé e não tropeçar. Uma visão errada acerca de Cristo nos abala a fé e nos faz tropeçar. Quanto você conhece Cristo? Quem é Jesus Cristo? E agora eu não pergunto mais quem é Jesus Cristo para você, porque não importa o que você pensa de Cristo. Você tem que saber quem Cristo é de fato. Hoje em dia existe essa moda, né? Jesus Cristo para você é uma pessoa, para mim é outra. Não, Jesus Cristo é uma só. Essa é a mensagem das aventuras de Pi. Não importa a sua imagem de Deus, o importante é você crer. Não importa sim. Importa quanto você conhece a Cristo. Importa qual é a imagem que você tem de Cristo. Importa o quanto você tem essa intimidade com Cristo. Quem é Jesus? Você conhece ele de fato ou só de ouvir falar? Que Deus abençoe. Amém.